Alô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito satisfeito por esta oportunidade que Deus está nos dando e darmos continuidade à nossa aprendizagem de como preparar um sermão expositivo. Nós estamos trabalhando primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos do 1 ao 6. Meus irmãos, em primeiro lugar, para preparar um sermão expositivo, eu preciso conhecer a Bíblia e delimitar o livro em estudo e em seguida o texto. Primeira carta, segundo escreveu João, apóstolo amado de Jesus, ela é uma carta que ela foi direcionada para os irmãos da igreja da Ásia Menor, que compreende ali aquela região localizada ali das 7 igrejas da Ásia, onde o apóstolo Paulo desenvolveu seu ministério de evangelização. Igreja de Esmirna, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Aí ele escreve esta carta. Em primeiro lugar, eu tenho que também saber o motivo que a carta foi escrita. Todas as cartas, todas as epístolas, elas foram escritas para destruir um problema existente em determinada igreja. E neste caso aqui, o problema está exposto aqui no capítulo 2, e o versículo é o 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Lá, por aquela região administrada por João era o bispo da igreja, ele já estava bem velhinho, por isso nós vamos ver ele várias vezes na carta, dizendo filhinhos, como que fosse um avô se dirigindo aos seus netinhos. Ele desenvolve o seu raciocínio derrubando as bases da doutrina herética que tinha chegado àquela região, aquelas igrejas ali da Ásia Menor. Lá tinha chegado um mentiroso. Ele denuncia esse mentiroso e envia carta para lá. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aquele pregador itinerante estava ensinando que Jesus não era o Cristo. Ora, tal doutrina, tal ensinamento foi aceito, foi recebido pela igreja e desprezaram o ensinamento apostólico. Para tanto, o apóstolo João foi avisado, ele se encontrava em Éfeso na época.
E aí ele escreveu esta carta. O mentiroso, o falso ensinador, o falso profeta, o lobo vestido de pele de ovelha, estava ensinando que Jesus não é o Cristo, negando. Então, o apóstolo vai chamar ele de anticristo, aqui, ó, porque nega o pai e o filho. Quem nega o filho, nega o pai, por tabela. Continuando aqui, ele vai dizer aqui no versículo 26 que esse falso profeta estava enganando os irmãos. Aqui no versículo 26. Estas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. Aqui no capítulo 3, ele diz que ele escreveu aqui para que ninguém vos engane. Aí ele vai dizer aqui, aquele que é nascido de Deus, capítulo 3, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele mentiroso também dizia que os irmãos poderiam pecar e ainda assim não perderia a salvação, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aí João vai dizer que tudo que é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado. Então, queridos, eu já sei que a carta ela foi escrita para derrubar esse falso ensinamento, esse falso profeta, essa doutrina herética, que negava que Jesus é o Cristo. Ora, Jesus, meus irmãos, é o nome comum que foi dado a Jesus, como todo menino lá pode ter esse nome lá em Israel, é um nome comum, mas o Cristo indica para o Filho de Deus, para o Messias, para o esperado, para o Rei, que viria implantar o seu reino. Então, negar que Jesus é o Cristo é negar o próprio Deus em Cristo. E aí João começa a sua carta dizendo aqui o que era desde o princípio, aqui no primeiro versículo. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Ele vai dizer que ele viu. E que temos contemplado. Ele vai dizer que ele contemplou, ele não só olhou. Ele esteve com Jesus, com Deus. E as nossas mãos tocaram. Era o discípulo amado, que deitava ali pertinho de Jesus. Tocaram na palavra da vida. Quem era? Jesus, que foi manifestado a vida eterna. Para quê? Para que tenhamos gozo, a salvação. Então, negar, não acreditar que Jesus é o Cristo, é não ter salvação, é não ser salvo, porque quem salva é o Cristo, é Ele que é o Salvador, Jesus Cristo. Desvincular Jesus de Cristo é perder a salvação. Pronto,
Sabendo disto, agora eu vou para o texto. O texto, 1 João, capítulo 2, 1 a 6, ele está dividido em três partes. Este raciocínio, essa unidade literária. Vamos ler. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Continuando. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Muito lindo, né, meus irmãos? Muito lindo a palavra de Deus. Aqui termina este raciocínio lógico do apóstolo João. Porém, este raciocínio lógico está dividido em três partes. O versículo 1 e 2 é a primeira parte. Ele começa e termina. Aqui ele começa de novo no versículo 3 e termina no 4. Depois começa, observa o ponto aqui, ó, aqui a letra maiúscula, ó. Aí ele começa no 5 e termina no 6. Professor, pastor, como você depois que você entendeu o texto, como você procedeu ainda mais, extraiu o conhecimento daí? Como foi? Eu vou lhe explicar. Vou explicar agora. Observe que aqui tem algumas palavras grifadas. Estas palavras grifadas são as palavras que se destacam, que saltam aos olhos, que chamam a atenção. Palavras que destacam no texto. E são palavras-chave. Nesse texto de João, capítulo 2, 1 a 6, da primeira carta, nós temos aqui estas palavras-chave: não pecar, advogado, propiciação, guardar, mandamentos, perfeição e nele. Agora vamos voltar aqui. Olha aqui no texto. Advogado, propiciação, mandamentos, guardar, perfeição, repetição aqui 2 vezes, nele. A partir destas palavras-chave, eu vou encontrar o miolo do texto, o cerne do texto, o âmago do texto, a ideia central do texto. Qual é a mensagem que João está falando nesse texto? Ele escreveu estes 6 versículos para passar qual mensagem? Quem guarda os mandamentos e peca tem um mediador
querido, que aplacará a ira do Pai por este filho arrependido. Mas, pastor, como foi que você encontrou isto? É simples. Conhecendo o livro, a linguagem de João, observa-se que ele já estava velhinho. Ele foi o único apóstolo de Jesus que não foi martirizado. Ele morreu farto de dias. E ele já velhinho, ele estava sendo ali o guardião da igreja. Ele era o único que estava vivo dos apóstolos. Ele era o que comandava toda a igreja de Jerusalém, de toda a Ásia Menor. Então, entendendo isto, a linguagem dele, eu posso perceber que esse mediador querido aqui que ele fala é da linguagem aqui do advogado, aquele que intermedia, é Jesus, que é querido do Pai, é o nosso irmão, porque a linguagem é familiar. Ele diz, filhinhos. Eu escrevo isso para que não pequeis, mas se pecares, tem um advogado junto ao Pai. Ele estava falando ali em família. Se eu for para o dicionário bíblico, eu vou encontrar a explicação desta palavra aqui, advogado. Porém, não se trata desse advogado que nós conhecemos hoje, um advogado forense, que trabalha na justiça. Não, esse advogado aqui é um mediador. É aquele que, se não me foge a memória, Paulo fala, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então esta é a mensagem de João. Olha, eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas se pecar, tem aí um queridinho do papai, o filho amado. Ele, o justo que morreu e justificou vocês, ele aplacará a ira do Pai. Ele intercede por você. Por isso, todas as vezes que se dirigimos ao Pai, se dirigimos por meio do Filho. Porque ele é que faz essa ponte. Porque o pecado é ódio a Deus. Deus odeia o pecado. E essa ira que Deus tem do pecador, por causa do pecado, só é aplacada por meio de Jesus Cristo, queridinho do Pai. Ok? Então esta é a mensagem. Princípio, o que é isso aqui? Ora, princípio é a verdade contida naquela parte do texto. Que verdade é essa, professor? É o ensinamento que Jesus, por meio do apóstolo, está dando para nós. E qual é esse ensinamento que está em 1 João 2, 1 a 2, nestes 2 versículos? Jesus é o queridinho do Pai, que interfere a culpa dos outros irmãos. Ele faz ali aquela interferência. Ele intercede, interfere por nós. Segundo princípio, que é o do versículo 3 e 4. É o segundo ensinamento. A guarda dos mandamentos do Pai é a prova que conhecemos a Ele. Você pode ir lá nestes 2 versículos que a mensagem é essa. Terceiro ensinamento, versículos 5 e 6. Quem guarda a palavra de Deus é aperfeiçoado e deve andar como Jesus andou.
Aí eu vou no dicionário bíblico e procuro o que é a perfeição. E a perfeição quer dizer que todo aquele que é gerado por Deus é parecido com Cristo. Ok? Foi gerado por Deus, nasceu de novo. A velha natureza já não existe mais, já não manda mais em nós. É a nova natureza que nos domina. Pronto. Somos parecidos com Cristo. Vamos andar como Ele andou. Esse é o ensinamento. Andando como Ele andou, já não damos mais créditos em falsos profetas, em falsos ensinamentos. Esta é a mensagem que o apóstolo João está dizendo. Então, meus irmãos, se ficou aí alguma dúvida, você pode perguntar, pode escrever, me perguntar. Dê o seu like. Mande o vídeo para mais alguém. Fale do nosso canal. E eu espero que você seja abençoado por esta aula, que foi com muito carinho que eu fiz para você. Forte abraço. Deus abençoe a todos.